Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa semana, falando sobre os quizzes que nós trabalhamos, trazendo princípios bíblicos baseados na premissa de Mateus 6:33. Está pronto para mais um vídeo? Você que gosta desse tema, Reino de Deus? Nós vamos falar, primeiramente, sobre a riqueza do reino. Então, a riqueza do reino é medida por quão rico o povo é. Então, se um povo de um reino, de uma nação, for rica, mostra a glória, a riqueza do rei e do reino, e não apenas de uns poucos escolhidos, por assim dizer. Muito importante nós pensarmos que Jesus, em Mateus 6:33, ele disse, ele falou para que nós busquemos o reino em primeiro lugar. E na oração do Pai Nosso, ele disse, venha a nós o teu reino. Pense assim, você não quer que um país subjugue o teu país, correto? A tua nação. Mas, se isso acontecer, que não seja uma nação que tenha costumes, que tenha uma cultura pobre, uma cultura fraca, que seja uma que possa contribuir e não diminuir. Então é importante pensar dessa forma. Uma coisa com relação a estar alinhados às leis, todas as pessoas em um reino devem conhecer as leis. E para quê? Para que você possa estar alinhado com aquilo que o rei espera, aquilo que o governo espera de você. Não é diferente com o reino dos céus, não é diferente com as coisas concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus. Então Josué 1:8 fala sobre isso. Fala de Deus falando para Josué, né, depois de toda uma instrução, depois de Moisés partir, Deus diz para ele para que o livro desta lei não se apartasse, né, dele, não se apartasse da boca dele, dia e de noite ele meditasse. Veja lá, esse texto muito conhecido de Josué. Quando nós falamos sobre uma penalidade no reino, a maior penalidade, algum pode pensar que é a pena de morte, mas a maior penalidade é você expulsar essa pessoa daquele reino. Poderíamos pensar como tirar a cidadania, mas tecnicamente não se tira a cidadania de alguém uma vez que foi dada. Então, por exemplo, as pessoas no Brasil colônia, muitos escravos vinham para cá e muitos deles eram pessoas que eram bandidos, por assim dizer, pessoas que eram penalizadas em Portugal e eles vinham para cá como escravos. Então, eles eram penalizados a saírem do seu reino. Pense sobre isso. Também nós vemos que uma pessoa, quando penalizada, a primeira coisa que ela perde, a primeira coisa que a justiça toma dela, ou bloqueia dela, é o passaporte. Então impede a pessoa, né, de ir e de vir. Então a Bíblia fala também em Deuteronômio 28:6, fala a respeito que bendito tu serás ao entrares, ao saíres. E também nós vemos Gálatas falando que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o que quer que nós façamos, nós tenhamos liberdade. Pense sobre isso, tá? Que no reino dos céus, o Senhor, quando nós entramos no reino dos céus, quando nós nos tornamos cidadãos dos céus, nós podemos acessar tudo que diz respeito ao reino do céu. Falando de reino, nós temos um embaixador. O embaixador, a prioridade dele é mostrar a glória do rei e do reino. Ele representa a sua nação, o seu reino e o seu rei. Ele não vive mais para ele, mas ele vive em função da vontade do rei e do seu reino. Um embaixador carrega consigo o seu rei e o seu reino. Ele está representando, ele fala em nome de tudo que ele faz e fala, na verdade, arremete para o seu rei e para o seu reino. Quando nós falamos sobre acessar um rei, olha que interessante esse princípio. Nós vemos em algumas passagens do Antigo Testamento, como eu anotei uma de Deuteronômio 16, havia algumas festas específicas que o Senhor havia determinado para o povo de Israel, e numa delas ele fala para que as pessoas não comparecessem na sua presença de mãos vazias. Nós sabemos que naquela época tinha todo um ritual, tinha toda uma situação, algumas pessoas entravam na presença de Deus, que no caso eram os sacerdotes. Mas aqui havia uma manifestação, enfim, e Deus falou para que eles não comparecessem diante da sua presença de mãos vazias. Da mesma forma, nós estamos falando de um reino, seja um reino do céu, aqui na terra, quando nós nos achegamos à presença do Senhor, não devemos nos achegar com mãos vazias. E nós não estamos falando apenas estamos falando sobre dinheiro. Tem circunstância que vai ser sim uma questão financeira, tem circunstância que vai ser algo que para você vale mais do que dinheiro, que é o que você vai ter que entregar. Pense sobre isso. Também falamos sobre reis visitando reis. Essa é uma questão que pode gerar muita discussão, mas a verdade é que é óbvio que há reis que são amigos mesmos e eles se visitam, mas a questão que um rei ir visitar outro reino, ou outro rei, pode parecer espionagem, pode parecer que ele quer descobrir o que tem naquele reino, enfim. A Bíblia nos mostra que quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, ela levou presentes para ele. E quando ela saiu de lá, ela saiu com mais presentes do que ela levou para o rei Salomão. Salomão mostrou para ela, respondeu tudo o que ela queria, tudo que ela precisava saber, ele respondeu. E com relação a presentes, ele deu muito mais em abundância do que aquilo que ela levou.
Então Salomão acabou mostrando que ele era muito mais poderoso do que ela, muito mais rico do que ela, muito mais sábio do que ela. Ela ouviu histórias. E quando ela chegou lá, ela viu que tudo aquilo era verdade e em muito maiores proporções. Então, ela acabou saindo, podemos dizer assim, envergonhada. Então, por isso que os reis não fazem esse tipo de coisa. De um rei, se espera que ele governe com retidão e justiça para que o seu reino prospere. Tá? Então, nós vemos no Salmos 45, versículo 6 e 7, falando sobre uma predição a respeito do próprio reino de Jesus, que seria eterno, que seria justo. Então, se Jesus é nosso modelo, se o Senhor Jesus é nosso modelo, tudo que nós fazemos deve ser, né, baseado no modelo dele. Se você, como um pai, você está governando aquela área na sua família, numa empresa, seja você um funcionário, seja você um dono de uma empresa, que você possa governar com retidão e justiça para que aquilo no qual você está envolvido prospere. E o maior benefício de uma cidadania, assim como nós falamos que a maior penalidade é tirar o reino da pessoa, no caso, tirar ele do reino, perdão. Então, o maior benefício em um reino é a sua cidadania. Quando um rei concede a cidadania a alguém, é porque ele está dando o maior benefício possível para essa pessoa. E por isso que as pessoas buscam a cidadania em outros países. Nós vemos isso em João 3, Jesus falando para Nicodemos, que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E nós vemos em Mateus 6,33 isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É só nós pensarmos, por exemplo, como pessoas gostariam de sair daqui do Brasil para ir, por exemplo, para morar num país europeu, porque ele julga ser melhor, e para os Estados Unidos, porque ele julga ser melhor. Então você precisa, de uma forma legal, se você não for ilegal, você precisa de um documento, uma cidadania oficial, que te permita gozar de todos os direitos. Também você terá deveres, mas você terá muitos direitos. E, por fim, nós vemos que a principal função do rei é governar para expandir o seu reino. Porque um corpo, se ele estiver inerte, ele vai permanecer inerte. Então, o reino deve ser governado com justiça e retidão para que ele prospere. Então, se ele não fizer isso, o reino vai definhar, vai morrer. E ele, claro, quer deixar um legado, assim como Davi deixou um legado, Salomão também deixou, enfim, ele tinha toda uma situação, mas nós vemos, falando biblicamente, que o esperado é que a tua base, né, a base que eu vou deixar é onde meu filho vai começar. Importante pensar sobre isso. Então, já foi feito um pavimento. Comece a crescer a partir daqui, né, e deixe um novo patamar para aquele que for assumir o seu lugar. Deus abençoe você. Fique com a graça de Deus.